Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo da série Algoritmos Básicos. Nesse vídeo eu vou falar sobre arrays e strings, porque em algumas linguagens, como é o caso da linguagem C, array e string estão intimamente relacionados. As strings, ou cadeias de caracteres, podem ser implementadas como tipos primitivos ou como tipos derivados, vai depender da linguagem escolhida. Algumas linguagens, como é o caso da linguagem C, para a gente conseguir armazenar e manipular essas strings, a gente vai ter que trabalhar com vetores de caracteres, né, que é um tipo derivado. Quando a gente declara um vetor de caracteres para armazenar uma string, não é muito diferente de qualquer outra declaração de vetores na linguagem C. A gente vai colocar um tipo, que no caso vai ser char, a gente vai dar um nome para esse vetor e depois a gente vai ter a dimensão, que pode ter um valor dentro ou não. Eu falei dimensão só porque a gente está falando de vetor, né? É array unidimensional. A diferença principal é na hora de manipular essas strings, porque toda string vai terminar com o caractere nulo, que é o barra zero. Igual aqui, ó. Quando eu criei esse vetor chamado nome, eu posso guardar até 100 caracteres, mas só que a minha string pode ter no máximo 99 caracteres, porque eu preciso de guardar o caractere nulo também. Por que é importante esse caractere nulo? Porque a gente não vai, muitas vezes, ocupar todos os caracteres que a gente reservou. Por exemplo, nome, eu separei o tamanho máximo 100, mas vamos supor que o nome fosse Alex. Alex só tem 4 caracteres. Então, como esses caracteres vão ser armazenados em série, né, A, L, E e X, né, depois do X viria o caractere barra zero para indicar que os outros caracteres no vetor devem ser desconsiderados. Eu só vou até encontrar o caractere barra zero. Na hora de, por exemplo, exibir a minha string. Então, o tamanho total de um vetor para armazenar uma determinada string tem que ser pelo menos, né, um caractere a mais do que o tamanho da string. Se eu tenho 4 caracteres para armazenar uma string, né, com 4 caracteres, eu preciso de 5 caracteres para poder guardar essa string, porque eu preciso guardar também o barra zero para indicar o final. Tá? Esse tipo de atribuição que a gente está vendo aqui, né? Tem aqui, ó, char, frase, e eu não tenho as dimensões recebe aprendendo C é uma string, eu só consigo fazer na inicialização, tá? Esse tipo de atribuição aqui. Aí no caso aqui, eu tenho aprendendo C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres que existem em aprendendo C. Eu preciso de mais um, né? 13. Então, para guardar a string aprendendo C, né? Eu vou precisar, né? Vai ser reservado na memória 13 caracteres, tá? Porque vai guardar o barra zero. Essa inicialização aqui dessa forma, essa frase vai ser criada, que esse vetor frase vai ser criado com 13 caracteres. Como as strings são armazenadas em vetores, realizar operações com strings não é uma tarefa fácil. Se eu fosse copiar uma string de um vetor para outro, por exemplo, eu teria que fazer a cópia caractere a caractere, né, percorrendo esses dois vetores, né, o vetor de origem e o vetor de destino. Só que, para facilitar essa tarefa, existe um arquivo de cabeçalho chamado string.h que traz funções para facilitar a manipulação de strings, né, para realizar essas operações que são comuns em string. Então eu coloquei aqui as assinaturas dessas funções para ficar mais fácil de entender como que elas funcionam, tá? Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui string length, né, ou strlen, que ela recebe a string,
né, entre os parênteses e retorna o tamanho dessa string. Size t aqui é um inteiro longo sem sinal, tá? A gente tem aqui string copy, que ela copia a string de origem para o vetor de destino, tá? A gente tem aqui string cat, ou que concatena duas strings, né? Ela vai pegar a string de origem e anexar no final do alvo, tá? A gente tem aqui strncat, que ela vai concatenar n caracteres da origem, os n primeiros caracteres, viu? Da origem, no final do alvo. A operação de concatenação é você juntar duas strings, tá? Ou nesse caso aqui é um pedaço, né? A gente tem aqui strxfrm, que ela vai pegar n caracteres da origem e sobrescrever sobre o alvo. E ela retorna aqui a quantidade de caracteres que foi retirado, né, da origem. Esses retornos aqui dessas funções a gente ainda não viu, é retorno de função, mas retorna no caso o destino, tá? Aqui, alvo, tá? Mais para frente a gente vai entender melhor como que funciona isso. Agora vamos para alguns exemplos para a gente poder entender melhor como que funciona esses vetores de caracteres, né, para armazenar as strings. Então olha só, aqui eu criei um vetor, né, de caracteres de tamanho 10, chamado text1, e atribuí a ele a string oi. Então foi inicializado com a string oi. Desses 10 eu vou ocupar 3 caracteres, um com o, né, outro com o i, e o último com /0, que é o caractere de fim de string, né? Então eu vou ocupar os índices 0, 1 e 2. No índice 2 vai estar o /0. Aí aqui eu estou usando o printf para mostrar a string aqui, né, no porcentagem %s, text1, e aqui nesse porcentagem LU é inteiro longo sem sinal, tá? Porque é o que é retornado por strlen. strlen é uma função, né, que é string length, ou seja, o tamanho da string, e aqui dentro eu coloco o nome do meu vetor de caracteres, né, ou eu posso colocar uma string aqui diretamente, que aí ele retorna a quantidade de caracteres que tem na string. É claro que é fora o /0. Tá? Então, no caso, oi vai retornar 2. Aí aqui, eu criei outro vetor de caracteres chamado text2 com o mesmo tamanho, tá? E utilizei aquela forma de escrever, né, inicializar vetores, né, que eu coloquei aqui cada posição separada por vírgula dentro das chaves. E terminei com ponto e vírgula. Coloquei 3 elementos. Então, as 3 primeiras posições dessas 10 são inicializadas. Né? Em 0 vai estar o O, em 1 vai estar o I, e no 2, né, vai estar o /0. É a mesma coisa que esse aqui. Tá? É só para mostrar que lá vai estar o /0. Então, na hora que eu mandar exibir text2 aqui, ó, no porcentagem %s, vai aparecer oi normal, como se eu tivesse feito desse outro jeito. Tá? Então, se eu testar aqui, deixa eu só executar rapidinho. Tá vendo? 2 caracteres, é o que ele contou. Agora, ó, tá vendo? Eu incluí aqui o string.h para poder utilizar o strlen. Agora vamos utilizar mais algumas outras funções de manipulação de string. Eu não vou usar todas, tá? Só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, ó, aqui, né, inclui o string.h, eu tenho um vetor de caracteres chamado frase, que dá para guardar 100 caracteres. Né? Então, até 99 caracteres teria minha string, né? Mais o /0, que é o de fim de string. Autor, tamanho 30. Frase e autor junto, né? Tamanho 150. Que eu chamei aqui de frase autor esse vetor. Que eu quero fazer concatenação. Tá? Então, aqui eu peço frase
para a pessoa digitar através do printf. Aqui eu vou receber com scanf. Esse símbolo aqui que eu estou utilizando, ao invés do porcentagem %s no scanf, é para a pessoa poder entrar com a string com espaço, tá? Por isso que eu utilizei esse símbolo. Eu poderia ter usado o gets também, tá? Isso aqui é só para corrigir um bugzinho na hora que eu aperto o Enter, para pegar o Enter aqui. Aí aqui eu faço o seguinte, eu pego a frase, é minha origem, tá? E copio para a frase autor. Vai ser copiada daqui para cá. Aí, aqui eu faço a concatenação, tá vendo? Dessa string aqui, que tem espaço, o menos e outro espaço, né? Hífen, ou menos, tanto faz como você quiser chamar. Anexo no final. Então, depois da frase que a pessoa digitou, vai estar esse hífen separando. Aí eu peço o autor, eu vou entrar com o autor no vetor de autor, certo? Aí depois eu faço a concatenação de novo de autor no final da frase, ou seja, depois do hífen. Então eu vou ter a frase, em frase autor, vai ter a frase, depois o hífen, depois o nome do autor. Na hora que eu exibir aqui concatenados, vai estar dessa forma. Quer ver? Deixa eu exibir. Frase. Vou colocar aqui. Chegou o disco voador. Autor. Chaves. Aí a concatenação, né, daquelas três, ó, chegou o disco voador, o hífen, Chaves. Certo? Agora eu vou mostrar, lembra que eu falei que o strcat aqui, ele retorna o destino, né? Ou o destino não, desculpa, o alvo, né? No caso lá estava chamando de alvo. O alvo. Então o que que acontece? Se eu pegasse isso aqui, né? E colocasse aqui dentro, é a mesma coisa que frase autor tivesse aqui, tá? Que aí eu não preciso mais dessa linha aqui, eu posso apagar. Então, ó, vou testar, o funcionamento vai ser o mesmo. Frase, vai ser frase mesmo, autor, qualquer. Tá bom. Só para mostrar que o funcionamento é o mesmo. Então, isso era tudo que eu tinha para falar sobre strings e arrays. Até a próxima!